E aí, pessoal? Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre adjetivo. A gente sabe, já tem todo um conhecimento pressuposto sobre adjetivo, que é a palavra que caracteriza, que qualifica o nome. Ao contrário do que muita gente pensa, o adjetivo não é a palavra que serve só para dar qualidade. E eu trouxe para vocês aqui três situações, três substantivos. Eu tenho aqui uma corrida, eu tenho aqui alegria e eu tenho aqui beleza. Pois bem, que adjetivos nós poderíamos trazer aqui e agora para caracterizar essa corrida? Vamos lá? Vou ajudar vocês. Corrida ofegante, corrida cansativa, corrida compensatória. Vocês estão entendendo a ideia do adjetivo? Alegria, poderíamos dizer exagerada. Alegria cachorral. Alegria de cachorro. Alegria verdadeira. Beleza, vocês estão rindo, né? Pois bem, beleza plástica, beleza superficial e beleza feia. Por que não, né? Cada um iria caracterizar de uma forma ou de outra. Eu trouxe para vocês aqui algumas imagens que vão sugerir justamente essa homenagem acerca do Dia Internacional da Mulher. Porque a gente precisa permitir ser o que nós quisermos, principalmente feliz. Então eu tenho mulher que é tímida, que é criativa, que é elegante, que é curiosa, que é intelectual, que é romântica, que é aventureira, que é determinada, mulher atleta, mulher despojada, mulher descolada, mulher ousada. O importante, como eu disse, é permitir sermos o que quisermos, principalmente felizes. Pois bem, eu trouxe para vocês aqui um texto no qual eu tenho várias classes gramaticais, mas a ideia a priori é fazer com que a gente identifique esse adjetivo no contexto do texto. É um exercício bem simples, tudo bem? Só que a gente, para encontrar o adjetivo, eu preciso identificar primeiro o substantivo, porque não existe adjetivo sem substantivo, não é verdade? Eu vou ler para vocês com bem calma. Acompanhem, por favor. Finalmente, o famigerado projeto de lei de imprensa seguirá para apreciação em plenário. Seu texto, porém nebuloso, por não fixar limites para indenizações por calúnia, injúria e difamação, significará tão somente uma espada de Damocles sobre nossos injustiçados e perseguidos jornalistas. Vamos lá? Então vamos lá. Finalmente, o famigerado projeto de lei de imprensa. Queridos, do que é que se fala? Do projeto, não é isso? Então, o projeto é o que é que se intitula. O que é que eu falo sobre esse projeto? Que ele é famigerado, que ele é de lei, olha a locução adjetiva, e que ele também é de imprensa. Então, funcionam respectivamente como adjetivo famigerado, a locução adjetiva de lei e de imprensa, respectivamente. Seguirá para apreciação em plenário. Seu texto, porém, nebuloso. Do que é que se fala? Do texto. Como é que é esse texto? Nebuloso. Por não fixar limites para as indenizações por calúnia, injúria e difamação. Do que é que se fala? Das indenizações. Como é que se caracteriza as indenizações? São indenizações por calúnia, ou seja, são caluniosas. Indenizações por injúria, são injuriosas. E indenizações por difamação, ou seja, são difamatórias. Então, respectivamente, por calúnia, injúria e difamação, tem valor de adjetivo, de locução adjetivo, mesmo que a preposição esteja subentendida. Significará tão somente uma espada de Damocles. Vamos lá? Do que é que se fala, o que é que se nomeia? Espada. Quando eu digo que é de Damocles, percebam que de Damocles, essa locução adjetiva, caracteriza essa espada sobre nossos injustiçados e perseguidos jornalistas. Do que é que se fala? Jornalistas. Então, injustiçados e perseguidos funcionam respectivamente como adjetivo. Vivi, e pode vir o adjetivo anteposto ao substantivo? Por que não? Mas isso é algo que a gente vai falar logo mais, tudo bem? Eu trouxe para vocês aqui uma questão da FUVEST para que a gente possa dar continuidade a esse exercício de identificação do adjetivo no contexto do texto, tudo bem?
Vamos lá. Segundo a ONU, os subsídios dos ricos prejudicam o terceiro mundo de várias formas. Primeiro, porque mantém baixos os preços internacionais, desvalorizando as exportações dos países pobres. Segundo, porque excluem os pobres de vender para os mercados ricos. Terceiro, porque expõe os produtos pobres à concorrência de produtos mais baratos em seus próprios países. Nesse texto, percebam que eu fiz uso de palavras, das palavras rico e pobre em maiúsculos, que pertencem a classes gramaticais distintas. Conforme o grupo sintático em questão inseridas, será que nós teremos dificuldades de identificar a classe gramatical de rico e pobre no contexto do texto? Vamos lá. Os subsídios dos ricos. O que é que se fala? Dos subsídios. Quando eu digo que é dos ricos, vocês percebem que dos ricos funciona como locução adjetiva de subsídios? Prejudicam o terceiro mundo de várias formas. Primeiro, porque mantém baixos, percebam que baixos, os preços internacionais, desvalorizando as exportações dos países pobres. Então, países substantivos, pobres, caracterizam esses países. Segundo, porque excluem os pobres. Quem é que é excluído? Os pobres. Então, os pobres agora têm função de substantivo. De vender para os mercados ricos. Mercados têm função de substantivo e ricos caracteriza esses mercados. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu estou mostrando para vocês que a gente precisa ficar de olho nessa classe gramatical que aparece para nós, ora com função de substantivo, ora com função de adjetivo. Tudo bem? E para a gente continuar esse nosso estudo sobre adjetivo na função do texto, no contexto do texto, eu trouxe para vocês aqui o texto A, que eu vou intitular como texto A, que é Retrato de Cecília Meirelles. Este poema de Cecília, ele é muitíssimo empregado nas provas. Já foi empregado na prova da UNEB, da FACAP, inclusive do próprio Enem. É um texto riquíssimo em expressividade e merece toda uma análise morfológica da língua por nós, feras. Vamos lá. Retrato de Cecília de Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste e assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa e tão fácil. Em que espelho ficou perdida minha face? Então, o que é que vocês percebem? Que Cecília, ela fez um uso muito retórico de adjetivos. E esses adjetivos acabam que por caracterizar esse estado não só melancólico, né, íntimo, como também esse estado emocional, né, e por que não dizer físico, no qual ela aparenta estar. A gente poderia concluir então, né, poderíamos fazer algumas afirmativas acerca de Retrato de Cecília Meirelles, né, que esse poema, ele revela justamente o autorretrato, né, de uma mulher que nota as transformações não só psicológicas, mas também as marcas físicas que o tempo deixou ao longo de sua caminhada. É justamente quando vocês percebem aqui, ó, ela se depara com essa realidade, que para ela parece um tanto quanto assustadora. Ela diz que não tinha este rosto de hoje. Aí olha o adjetivo, assim calmo, assim triste e assim magro. Percebam também que ela diz que os olhos delas, estes olhos estão vazios. O que são olhos vazios? Né? Olha esse adjetivo vazios. São olhos que não têm esperança, nem também tem um lábio amargo. Quer dizer, um lábio que é incapaz de pronunciar palavras, mensagens positivas. Vocês percebem que ao longo dos versos há várias comparações de como essa pessoa era no passado e ela era no presente. Por isso que o título ratifica todo esse sentimento do eu lírico, retrato. E é com base nessas informações, né, nesse uso retórico de adjetivos, que o eu lírico vai se apresentando ao leitor. Pensando nisso, eu trouxe para vocês também Retrato, esse poema intitulado por Helena Cunha,
né? E eu gostaria, a partir desse momento, de trazer para vocês esse diálogo de retrato de Helena Cunha e retrato de Cecília Meirelles, que inclusive diz respeito a uma questão do modo de vocês, se vocês quiserem acompanhar. Então, retrato, texto B. De agora a 1000 horas, o meu retrato ainda estará aqui. Quem aparece onde pareço? Pouso de passagem na fotografia, atrás do quadro, que me contorna, desapareço. Quem comparece na própria face? Pouso de novo, me encontra pronta, cada hora que 1000, de agora a 1000 horas, quem perece no meu retrato? Então vocês percebem que não diferentemente, ela tenta trazer para nós, né, toda essa descrição desse sentimento, dessa angústia, né, que esse eu lírico passa ao se deparar com o seu próprio retrato. É como se ela não se imaginasse, ela não se reconhecesse por trás dessa fotografia, desse quadro que a contorna, que ao mesmo tempo ela se questiona: onde eu apareço? Onde é que eu desapareço? Que face é essa? Né? Aí ela questiona: será que eu me encontro pronta para essa hora 1000? Né? Quem é que perece no meu retrato? Então, essa ideia do perecer, ela é muito forte, né? Não só para o retrato de Cecília, como também de Helena Cunha. Essa é uma questão da UNEB 2017, segundo semestre. Então, a gente percebe que há palavras de classe idêntica. Então, vamos analisar com bastante calma. Item 1. Calmo, triste e lábio. São palavras de mesma classe gramatical? Não, né? Calmo e triste são adjetivos e lábio é substantivo. Paradas, frias e mortas. Lembram das mãos, que eram paradas frias e mortas? Então, vocês percebem que no item 2, nós temos, respectivamente, adjetivos. Então, já guarda aí item 2. Já não pode ser 01, não é isso? Já não pode ser item 04. Retrato, pareço e pronta. Retrato é substantivo, pareço é verbo e pronto é adjetivo. Horas, passagem e contorna. Horas e passagem é substantivo e contorna é verbo. Rostos e olhos. O que é que nós temos aqui? Hein, pessoal? Rosto é substantivo, olhos é substantivo, quadro é substantivo e face é substantivo. Então, nós vamos ficar com item 2 e item 5 e nós vamos gabaritar item 03, tudo bem? Questão muito fácil da UNEB, não é isso? Agora, ainda no contexto do texto, porque a ideia da aula é trazer à tona essa classe gramatical, trazendo toda essa perspectiva contextual, né? Como essa classe ela é relevante para que a gente possa melhorar todo esse nosso processo de compreensão textual e quão importante, né, é essa presença, essa identificação do adjetivo para reforçar esses ou aqueles conhecimentos. Vamos lá? Então vamos lá. Irene, de Manuel Bandeira. Irene no céu. Irene preta, Irene boa. Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entretanto no céu. Licença, meu branco e São Pedro bonachão. Entre, Irene, você não precisa pedir licença. Vocês perceberam como Irene tem moral, gente? Nessa situação com esse eu lírico, imagina Irene no céu. Vocês percebem que também foi usado, no contexto do texto, por parte de Manuel Bandeira, muitos adjetivos que trazem, retóricos, né, que trazem informação para a gente, uma descrição relevante sobre Irene. Que Irene é preta, que Irene é boa, que Irene é bem-humorada, não é isso? E outra coisa, Irene, e quando ela diz licença, meu branco, quer dizer, ela é carinhosa, ela é educada, né? E São Pedro bonachão, entre Irene, você não precisa pedir licença, quer dizer, ela é uma pessoa que tem passo livre no céu. Agora, trouxe para vocês uma questão da FACAP, que também está no material em anexo. Pode-se dizer em relação ao texto acima que existem apenas substantivos? Ficou muito claro para vocês que não. É um soneto? Também eu não posso afirmar ainda sobre isso, né? Porque o soneto, ele precisa ter toda
aquele estudo sobre versos, não é verdade? Né? Um quarteto, 2 quartetos e 2 tercetos. Eu posso afirmar que a carga semântica do poema possui elementos que reforçam o discurso do texto, a exemplo do uso de adjetivos nos versos iniciais para dar identidade à Irene e assim individualizá-la? E por que não? Nós trouxemos vários adjetivos, né, que caracterizam Irene, como preta, como Irene o quê, minha gente? Irene boa, Irene bem-humorada, Irene carinhosa, Irene educada. Então, o papel desses adjetivos realmente é caracterizar Irene e individualizá-la como tal. Eu posso dizer que tem oxímoro no primeiro verso? O que é oxímoro? Não é aquela figura de linguagem que consiste na oposição de ideias? Vocês perceberam isso? Irene preta, Irene boa? Quer dizer que preta e boa são adjetivos que se excluem mutuamente? Não, eu não posso dizer isso, muito pelo contrário. Então, a gente vai ficar apenas com letra C, apenas o item 3, tudo bem? Vamos lá. É importante eu destacar para vocês, neste momento, aspectos semânticos sobre o emprego do adjetivo no contexto do texto. Ou seja, eu estou querendo trazer para vocês agora uma atenção especial quanto à posição do adjetivo no contexto do texto. Sim, porque dependendo da posição dele em relação ao substantivo, ele pode mudar de significado. Olha esse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui agora. O falso filósofo encontrou um filósofo falso. Pensemos aqui comigo. Quem é que encontrou um filósofo falso? O falso filósofo. Então, vocês percebem que esse adjetivo falso, acompanhado do substantivo filósofo, está afirmando para a gente que ele não era filósofo de coisa nenhuma, de jeito nenhum, não é? Ele era um pseudo-filósofo, falso filósofo. Aí continuamos. Esse falso filósofo encontrou um filósofo falso. Em outras palavras, filósofo falso. Então, falso aí traz pra gente a ideia de um filósofo que era o quê? Mentiroso, que faltava com a verdade. Tudo bem até aí? Você não entendeu ainda? Não tem problema. Eu trouxe para vocês aqui um outro exemplo para ver se fica mais claro. Ainda naquela perspectiva de que a mudança da classe gramatical provoca mudança de sentido. É aquela velha questão, precisamos ter conhecimento de língua. Nos desfiles de moda, o bonito é caro. O que é caro, gente? O bonito. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Na realidade, mas aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo. Percebam que eu perguntei para vocês agora o que é caro e vocês acabaram de me responder, o bonito. Então, a gente costuma empregar bonito, feio, caro, barato como adjetivo. Só que aqui agora é do que se fala, é o que se nomeia. E o que se fala? Do bonito, que é o quê? Caro. Então, bonito aqui tem função de substantivo. Aprofundando o nosso estudo sobre substantivo, quanto ao aspecto semântico, eles podem ser classificados em adjetivos, porque aqui a minha ideia não é trazer para vocês aquela classificação de substantivo primitivo, derivado, pátrio, coisa e tal. Isso aí é óbvio, está no material de vocês. A ideia da aula, como vocês sempre sabem, já estão acostumados, é trazer o aprofundamento. Então, por hora, a gente vai trabalhar justamente a diferença entre adjetivos, explicativos e restritivos. Adjetivos explicativos, como o próprio nome sugere, são aqueles que vão designar uma característica do próprio ser. Então eu digo, homem racional, pedra dura, limão azedo. Ou seja, a azedice já é uma característica do próprio limão. A dureza é uma característica inerente à pedra. E a racionalidade, quer dizer, é uma característica inerente ao homem, embora na prática não seja bem assim. Adjetivos restritivos são aqueles que vão designar características acessórias ou casual desse substantivo. Então, primeiro eu disse para vocês homem racional, aí depois eu digo para vocês homem velho. Então, esse adjetivo velho não é explicativo, ele é restritivo, porque ele caracteriza ele traz a gente uma especificidade deste homem.
Eu não disse antes que a pedra era dura, mas quando eu digo que a pedra é azul, esse azul, além de caracterizar, traz pra gente uma semântica restritiva dessa pedra. Então, por que restritiva? Porque restringe o significado dessa pedra. Antes eu disse que o limão era azedo. Azedo é um adjetivo explicativo. Mas quando eu digo que ele é siciliano, eu estou trazendo uma característica específica desse ser, desse substantivo limão, siciliano. Então, por sua estreita relação com os substantivos, os adjetivos eles podem ser facilmente substantivados ou vice-versa. Então, quando eu digo, ela tem lindos olhos verdes. Olhos é substantivo. Verdes é o quê? Adjetivo porque caracteriza esse substantivo. Agora, quando eu digo que o verde de seus olhos é lindo, o que é lindo? O verde de seus olhos. Perceberam agora que o adjetivo verde passou agora a funcionar como substantivo? É o que a gente chama de substantivação do nome. Quer dizer, houve uma mudança da classe gramatical. E quem é responsável por fazer isso? É justamente a presença do artigo. Então, o que dos seus olhos é lindo? O verde passou a funcionar como substantivo. Eu trouxe para vocês aqui uma questão também muito interessante sobre adjetivo, porque é importante a gente não ficar só teorizando e vocês veem na prática quão relevante é o emprego desse adjetivo na prática. Então, vamos lá. Tem 1,90 conquistas via internet, né? Tem 1,90 m, sou loiro, olhos azuis. Vocês estão vendo, né, minha gente? Como as características batem, como ele está sendo assim, um tanto quanto muito sincero. Tem 1,90 m, loiro, olhos azuis, super bronzeado, um tipo atlético, solteiro, 30 anos. E você? Ela também, assim, na mesma vibe que ele, de sinceridade, ela começa a pensar, eu sou modelo, morena, magra, olhos verdes e minha boca é super sensual. Haja sinceridade aí, né? Então, o que vocês percebem? Que a partir do momento que a gente faz uso de adjetivos para nomear esse ser, então eles têm um papel de nos apresentar, de nos identificar, de apresentar para nós essa característica, né, essa adjetivação, que pode ter um caráter restritivo ou explicativo. Então, nesse caso aqui, vocês percebem que esses adjetivos empregados de forma retórica traz todo um caráter, o que, pessoal? Explicativo. Tudo bem? Agora vamos lá. Eu trouxe para vocês uma questão de Valci, que na verdade é um trecho de uma crônica de Valci Carrasco, que foi intitulada como Meu Amigo Marcos. Eu não sei se vocês lembram, naquela aula de substantivo que nós trabalhamos, quando eu expliquei para vocês acerca do emprego, da flexão do substantivo em relação ao grau aumentativo e diminutivo, eu coloquei para vocês que nem sempre o grau aumentativo e diminutivo é para nos situar em relação a algo grande ou algo pequeno, que muitas vezes o diminutivo de uma palavra pode trazer para nós uma semântica de afetividade e de carinho. Então, a gente também precisa observar essa flexão do adjetivo, que assim como o substantivo, é uma classe gramatical que varia em gênero, número e grau. Então, é importante vocês notarem também esse efeito semântico do adjetivo em relação ao gênero, número e grau. Então, vamos lá? Meu amigo Marcos. O generoso e divertido companheiro de crônicas. Conheci Marcos Rey há mais de 20 anos, quando sonhava tornar-me escritor. Nunca tinha visto um escritor de perto. Imaginava uma figura pomposa em cima de um pedestal. Meu coração quase saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e simpático entrou na sala. A diferença, né, entre a expectativa e a realidade. Pessoal, quando ele coloca um homem gordinho e simpático entrou na sala, esse diminutivo do adjetivo gordinho, né, traz pra gente um valor semântico de ironia, de afetividade, de depreciação, de indeterminação, ou traz para nós uma perspectiva de preconceito? O que vocês acham? Então, muito bem, um homem gordinho é de afetividade, tá certo, gente? Então, a gente vai ficar com a letra B.
Então, pelo seu próprio processo de mudança da classe gramatical, a gente pode, a essa altura do campeonato, dizer que pelo processo de derivação imprópria, os adjetivos eles podem aparecer na oração, né, com função, por exemplo, de advérbio, ou seja, ter a função de modificar um verbo. Mas espera aí, Vivi, você não acabou de dizer para nós que o adjetivo ele funciona como satélite do substantivo, porque ele caracteriza o substantivo? Como é que você está dizendo agora que ele pode modificar o sentido de um advérbio? Então, é quando houver a mudança da classe gramatical, não é? Então, por exemplo, o jogador era muito alto. Tá claro para vocês que alto caracteriza jogador, ou seja, jogador alto. O jogador era muito alto. Olha aí a presença do verbo ser. Vocês percebem que o verbo ser aí, ele está indicando o quê? Uma situação, um estado do jogador. Era muito alto, então jogador alto. Mas quando eu afirmo para vocês por hora que o jogador falava muito alto, então alto aí não está servindo para caracterizar o jogador, mas está servindo para mostrar para nós quão alto esse jogador falava. Então, vocês percebem aí a presença do advérbio de intensidade muito. Eu poderia só dizer que o jogador falava alto. Quando eu digo que o jogador falava muito alto, eu estou intensificando o quanto ele falava. Então, o advérbio modificando o sentido de outro advérbio. Tá certo, gente? Então, alto funciona como adjetivo. Só que agora eu estou modificando o sentido de quem? Do advérbio muito. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para ilustrar isso que eu coloquei para vocês, essa teoria, em forma de questão. É uma questão da FUVEST e muito interessante para eu pontuar para vocês agora, não é? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que você desenhou para a aula de arte, Suzy. Aí ela coloca assim, bem, uma comportada paisagem doméstica, paisagem doméstica, olha o adjetivo. Uma casa com jardim florido, jardim florido, tipicamente feminino. Então, olha quantos adjetivos foram empregados por Calvin, né, para caracterizar essa paisagem, né, e essa casa com esse jardim que é florido, que é tipicamente feminino. Aí depois ele acha pouco e afirma em alto e bom som. As garotas pensam pequeno, grifem isso, pensam pequeno e se preocupam com detalhezinhos, né? Mas os meninos pensam grande, os meninos pensam em ações e conquistas, então não é de se espantar que os homens é que mudam o mundo. Ela questiona, e você desenhou o quê? Ele diz um esquadrão B, um S bombardeando Nova York. Então, realmente não é de se espantar que os homens é que mudam o mundo. Resta-nos pensar se é para melhor ou é para pior. Então, vamos gravar essa partezinha aqui, que é o que nos interessa. As garotas pensam pequeno e os meninos pensam grande. O que é que se nomeia? Garotas e meninos. Quando eu digo que garotas pensam pequeno, se eu dissesse para vocês, garotas pequenas, pequenas não caracteriza essas garotas? Garotos grandes, grandes não caracterizaria os meninos? Por quê? Os meninos? Porque o adjetivo, ele concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Garotas pequenas, meninos grandes. Só que nesse caso aqui, observem que faz menção ao que eu acabei de teorizar para vocês. Quando eu digo que os garotos pensam pequeno, pequeno não se refere às garotas. Porque se funcionasse como adjetivo, estaria concordando com garotas, garotas pequenas, como eu acabei de dizer para vocês. Quando eu digo que as garotas pensam pequeno, eu estou dizendo um modo como elas pensam. Então, ao contrário do que muita gente pensa no primeiro momento, pequeno não tem função de adjetivo, e sim de advérbio, porque está indicando quão pequeno elas pensam. Então, pequeno tem a função de advérbio, porque modifica o sentido do verbo pensar.
A mesma coisa, eu posso pensar, Vivi, com relação ao segundo exemplo, que os meninos pensam grande? Sim, se funcionasse como adjetivo, estaria concordando em número com meninos, meninos grandes, como eu acabei de dizer. Então, grande também funciona como advérbio, modificando o sentido do verbo pensar. Então, eu queria que vocês me ajudassem aqui agora a identificar, por favor, a alternativa na qual o adjetivo foi empregado fora da função de substantivo. Fora da função de substantivo, tudo bem? Então vamos lá. Letra A. Era pequeno em tamanho, entretanto grande nas atitudes. Letra A. Vamos analisar aqui com bastante calma. Quando ele diz que era pequeno em tamanho, entretanto grande nas atitudes, pequeno aqui está funcionando como adjetivo e grande está funcionando como adjetivo. Letra B. Pequenas empresas, grandes negócios. É o lema do projeto. Pequenas funciona como adjetivo? Sim. E grandes também? Eu estou indo como se eu estivesse raciocinando como aluna e não como professora, tudo bem? Letra C. Conservem-se os pequenos à frente e os grandes logo após. Do que é que se fala, gente? Dos pequenos e dos grandes. Os pequenos que vão ficar à frente e os grandes que vão ficar logo após. Ah, você ficou com dúvida? Legal. Letra D. Fazia-se pequeno diante daquele grande empresário inglês. Fazia-se pequeno. Tem função de quê? De advérbio. Mas diante daquele grande empresário, tem função de adjetivo. Pequenos e grandes acidentes. Pequenos e grandes não caracterizam acidentes? Então a gente vai ficar com qual resposta? Digam aí para mim. Muito bem, gente. Letra C. Conservem-se os pequenos à frente. Então, de quem é que se fala? Do que é que se fala? Dos pequenos. Houve um processo aí de substantivação, tudo bem? E os grandes logo após. Então, os pequenos, os grandes também é do que se fala, é o que se nomeia. Então, o adjetivo, normalmente, ele aparece depois do substantivo. Mas, muitas vezes, por um efeito de ênfase, ele pode antecedê-lo. Então, é essa a pegada da nossa aula de hoje. O funcionário experiente já requereu sua aposentadoria. Percebam que experiente caracteriza o funcionário. Essa é a forma como a gente costuma fazer. O experiente funcionário requereu sua aposentadoria. Então, experiente continua funcionando como adjetivo, caracterizando o substantivo funcionário. Só que, quando eu antecedo, coloco esse adjetivo antes do substantivo, eu quero dar uma ênfase a essa característica, o experiente funcionário. Vocês estão entendendo? A professora novata já chegou à escola. A nova professora já chegou à escola. Vocês percebem como é diferente? Então, a gente vai partir desse pressuposto para que a gente possa iniciar esse nosso estudo mais aprofundado sobre substantivo. Então, percebam, né? A essa altura do campeonato, a gente já está muito claro para nós que essa ordem e mudança do substantivo traz uma grande diferença para nós leitores. Então, por exemplo, eu tenho aqui um amigo que é velho e depois eu tenho um velho amigo. Afinal de contas, será que existe diferença entre esses substantivos, entre esses adjetivos? Então, este é o tema da nossa aula de hoje. Aguardem a segunda parte. Oi, senhor. Tudo bom com o senhor? Mas tu conseguiu ligar ele, não conseguiu, pô?
Seu menino chegou. Tá vendo? Tô. Conseguiu. Conseguiu? Pois traga ele. Eu preciso dar bom. Traga pra cá, avó. Arrasta aí a tela pra desbloquear. Não desbloqueia, João. É com seu rosto, é com seu rosto. Pois pronto, vó. Vem pra cá. Você quer que... Você pode vir, mãe? Manda o João pra cá. Então vai lá, João. Vai lá. Já tô chegando, pô. Tchau. Silvio. João vai lá em manhã, viu? Ela conseguiu ligar, graças a Deus. Não fala aí. Vai de máscara, viu? Ok, cadê? Facial com a gel. tá no carro. Doutora Viviane, Ô, meu esse amigo. rapaz tá há quantos anos, hein? Esse rapaz, o senhor conhece desde a minha barriga, né? É. Já pensou? Há quantos anos ele? Vai fazer 12. Tem 12, vai fazer 13. Rapaz, é rápido demais. E aí, meu patrão? Bom dia. Tranquilo, meu filho? Rapaz, Toma aqui, mãe. rapaz, eu vi esse menino dentro Na da minha tua barriga, senhor. Já pensou? Passou no Será que rapaz. tem tempo que o senhor trabalha pra mim? Não é, rapaz, já tá um rapaz, né? Não é? Menino, cadê a guria? A guria tá aí, desmaiada. Oh, meu Deus. Ei, mãe, vou lá, viu? Mãe. Pode subir. Deixa Vai eu lá. saber que o rapaz tá aí. Pode ir, seu Josão. Já tirou o sapatinho, já passou álcool gel. Vai subir com alguma coisa? Vai. Vai. Vamos ver logo o que a gente vai fazer? É, mostra lá, Silvio, pra ele. Deixa eu mostrar ela aqui embaixo. A gente vai fazer. Passando aqui atrás? Não sei se eu já consigo passar. Não, eu quero só ver, quero só visualizar a passou. Já pegou as coisas? Vai pegar mais alguma coisa no carro? Então, Cheguei que é para pegar a máquina de furar, tudo de relocação, de manutenção. Vai pegar lava-jato, pegar tudo e deixar aí fora. Aí, pegar tudo e deixar aqui fora. manutenção, relocação, máquina de furar, pegar as duas malas, lava-jato, tudo. Tá funcionando normal. Não, eu acho que ele tá problema de gás. Né, Virgínia? Qual o problema desse? Ele liga, só que não ventila, não esfria. Silvio, tem filha aí pra ele ver? Não sei. O controle, amor, veja aí, por favor.
tirar do lugar só. Só a ferramenta. Já pegou tudo? Só qualquer coisa só. Ele tá pegando. Graças a Deus. E o que foi que ela fez? Ela só dava digitando a senha errada. Hã? Nessa etapa. Nessa etapa ela só dava digitando a senha errada. Ah. Mas na outra etapa ela. Como é que diz? Ela fez o mesmo procedimento que eu tava fazendo, que era segurar o botão do volume e o de desligar. Só que eu não sabia que era por como eu posso dizer, longo tempo, entendeu? Eu fiz rapidinho e não consegui. Agradeceu? Aí eu rodava lá, tudo. Vamos lá. Bom, eu vou ver as atividades aqui que tem que não tem. Pega essa escada lá pra cima que eu vou pegar e vai lá por trás. Mãe, tu não deu pause aqui no vídeo. Deixa essa ferramenta pra cá. É melhor você Vai ter que recomeçar. Não. Você não deu pause aí, ó. Cadê aqui? Deu não, que tá continuando. Mas ela é Não, tá pequena. ligando. Vai lá pra fora. Ah, Cari. Eu não abri.